Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre uma pergunta que se repete sempre e causa muitas discussões ao longo de inúmeros processos Brasil afora. A pergunta é: sou herdeiro, sempre cuidei dos meus pais, tenho direito a uma porção maior do patrimônio? Ou tenho direito à totalidade do patrimônio? Essa pergunta se repete sempre e por ver, e assim, muitos e muitos casos faz com que uma questão envolvendo partilha, uma sucessão, leve-se, o processo tenha que ir para o judiciário por conta de um litígio. Tá? Meu nome é Leandro Canavarros, eu sou advogado, graduado em mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Adoro esses temas, trabalho com esses temas, família, patrimônio, imobiliário, sucessões, inventário, espólio, enfim. Então, nosso foco aqui, é só uma breve apresentação, porque o nosso foco aqui é falar no vídeo sempre de forma rápida e objetiva. Né? Então, vamos lá. Esse caso que eu acabei de fazer a introdução aqui, é muito comum que vá para o judiciário. Tá? Isso por N motivos, que a gente pode aprofundar ou não aqui nesse vídeo. Eu vou tratar aqui de forma mais objetiva. Talvez faça um outro falando dos pressupostos, né? Mas aqui de forma mais objetiva. O que ocorre? A gente tem um cenário, né, onde historicamente famílias sempre tem uma pessoa que ficam cuidando, né? Principalmente as famílias do campo, né? Geralmente tem uma pessoa um dos filhos que fica ali mais responsável pela família. Né? E aí tem um histórico patriarcal nisso, etc. Como eu disse, não vou aprofundar nesse detalhe. Mas enfim, o fato é que existe isso, uma cultura ainda prevalece, isso a gente vê nos rincões do Brasil afora, que sempre tem uma dos filhos que fica mais próximo dos pais até que os pais precisem de cuidados e etc, até que eles venham a falecer. E aí tem uma discussão que envolve isso, né? Tem uma compreensão de algumas pessoas acerca do que seria justo, né? E, geralmente, quando a família não está em acordo com relação a esse irmão que cuidou um pouco mais dos pais, ou que esteve 100% cuidando dos pais, por vezes ele entende que ele é detentor de todo o direito de herança. Por vezes ele entende que pelo fato de ter ficado cuidando dos pais por longa data, por vários anos, ou às vezes pela vida inteira, ele entende que seria justo que toda herança, ou a maior parte da herança, fosse para ele. Né? E aí que mora um grande perigo, porque isso vira uma discussão judicial se as outras partes, né, envolvidas, outros irmãos, outros herdeiros, não estão de acordo. Né? A gente acompanha muitos casos em que os outros irmãos, a depender do contexto de vida de cada um deles, eles digam exatamente isso. Olha, fulano de tal, como você cuidou do papai, da mamãe, do pai ou da mãe, enfim, do nono, da nona, cada um traz, né, uma expressão afetiva nessa hora. Como você cuidou, você nós, os outros irmãos, vamos ceder para você, vamos deixar o patrimônio para você. Isso às vezes acontece, Geralmente acontece em famílias que esses outros irmãos também já estão um pouquinho estruturados, já têm a sua autonomia, ou tem uma reflexão muito boa sobre isso, sobre o patrimônio, sobre os valores, enfim, não vou julgar, não vou entrar em detalhes morais ou de conclusões filosóficas da família. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua percepção sobre o patrimônio, né, enfim. Em várias famílias isso ocorre, só que em várias outras isso não ocorre, por N motivos, né? Por N motivos. Não importa se você ficou a vida inteira cuidando, não importa se você ficou só alguns anos ou alguns meses cuidando, né? O fato o que diz a lei hoje a situação, o contexto dessa pessoa, desse irmão, desse herdeiro, ter ficado cuidando dos seus pais por mais ou menos tempo, não o torna perante a lei beneficiário de mais parte de patrimônio, de herança. Tá? Ou seja, ele não,
por si só, isso não gera direito algum, tá? Então, vou falar de forma bem objetiva. Só por esse fator, o herdeiro que cuidou dos pais por alguns meses, algumas semanas, ou anos, ou a vida inteira, só por esse fator não faz com que ele tenha mais direito de herança, tá? Então, isso, ponto. E se alguém está entendendo dessa forma, vai gerar discussão, vai gerar desentendimento, que é o que a gente vê nos processos, nos casos que chegam até nós aqui, tá? Então, assim, a não ser que os pais tenham feito um testamento, deixando uma maior parte do patrimônio para esse filho, a não ser que ao longo da vida tenham pactuado formas diferentes, feito algum acordo, contrato e etc, algum documento, mas o documento mais apropriado é o testamento, né? Outros documentos geram discussões, podem ir ao judiciário, etc, enfim. Mas, então, a gente enfrenta aqui essa situação com bastante frequência. O herdeiro, né, que se diz que vai lá e transfere o patrimônio para o seu nome ao longo da vida dos velhinhos, dos pais ali que já estão velhinhos, já estão bastante idosos, e aí ele transfere para o seu nome, e depois vem a falecer, isso vem à tona, essa informação para os demais familiares, os demais herdeiros, e gera-se discussão. Pessoal, o grande ponto é que isso gera discussões, assim, um desgaste, custo financeiro, um desgaste emocional, que eu não recomendo, né? Então, em situações como essa, o melhor cenário é busque um acordo, busque negociar, busque sentar, se vocês não estão conseguindo sozinhos, busque apoio de advogado para isso, um advogado que tem esse perfil de mediador, né? Que tem um perfil de conciliador e não só aquele perfil de litigante que vai brigar, que vai querer, né, levar essa causa até o final. Enfim, esses são os pontos aí importantes. Então, a informação que eu preciso passar para vocês é essa. O herdeiro que cuidou dos pais por meses, anos ou pela vida inteira, isso por si só não o torna... Portanto, pessoal, conforme eu vinha dizendo, se você é herdeiro ou irmão desse herdeiro que cuidou da família um período a mais, meses, ano ou a vida inteira, e se ele está entendendo que, se você é esse herdeiro e está entendendo que você é detentor desse direito e quer segurar toda a propriedade para você, fuja disso, meu caro, fuja disso, que isso vai gerar aí realmente uma dívida grande no futuro, porque se a família não tiver de acordo, vai entrar com uma ação e depois todas essas despesas vão recair sobre a sua pessoa, certo? Sobre o seu quinhão, a sua parte. Então busque um acordo, busque negociar, e qualquer dúvida, deixa a sua dúvida aqui, comenta, que ela pode virar o próximo vídeo, tá certo? Muito obrigado. Se você está gostando, curta, se inscreva, compartilha. Até breve.